Boa noite, eu sou Laír de Matos e este é o programa Nossa Luta, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Pelotas. O sindicato está localizado à Rua Almirante Barroso, número 3124, a 2 quadras da Avenida Bento Gonçalves. Nosso horário de atendimento é na parte da manhã, das 8 horas até as 11h30 e na parte da tarde, das 13h30 até as 19 horas e 30 minutos. Na subsede, fica localizada lá no Jardim América, na rua 1º de Maio, 497. O horário de atendimento é de manhã, das 8 às 11h30 e na parte da tarde, das 14 horas até às 18 horas. O telefone de atendimento do nosso sindicato é o 3225-3564. Você também pode acessar o sindicato através da página da internet www.sticap.org.br. Vamos acompanhar agora a matéria que foi realizada na sexta-feira, dia 9, na Câmara de Vereadores de Pelotas, onde ocorreu uma audiência pública alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi comemorado no sábado passado. A Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas, atendendo proposição da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, estamos realizando na noite de hoje esta audiência pública para destacar o Dia Internacional sobre os Direitos Humanos, comemorado por todo o mundo afora. Bom, boa noite. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para esse debate, que eu considero muito importante. Acho que é um debate ainda bastante incipiente na sociedade, mas acho que é um debate que tem que ter bem mais espaços para repercutir e se discutir o que afinal é a Comissão da Verdade. Por que o Brasil não mexe em seu passado, mexe muito pouco? Né? Não tem uma resposta única, eu tenho opiniões. Uma delas é que nós temos uma sociedade muito conservadora. Uma sociedade que ela, comparada a outras sociedades que a gente conhece, ela mantém uma estrutura conservadora, não só na questão dos direitos humanos, na questão da concentração de renda, na questão da concentração da terra no país. O Mário Alves, que é o instituto que eu represento, Mário Alves é um jornalista, dirigente do Partido Comunista no passado, uma pessoa bastante, uma pessoa acho que muito liberta na vida dele, uma pessoa que escrevia muito e tal. Ele foi preso uma noite, 16 de janeiro, dia 17 de janeiro ele estava morto, onde colocaram no ânus dele uma estria, um cacetete com espias de aço, morreu e ficou sangrando toda a noite até o outro dia de manhã, quando aparece morto. Ficou atirado. Inúmeras outras atrocidades foram cometidas. Basicamente, a minha contribuição nesse momento é no sentido de defendê-lo, achar, e isso eu acho esse espaço importante, que esse tema precisa ser discutido. É um regime brutal que deixou marcas profundas na nossa história. Uma ditadura não se mede pela pilha de corpos que ela deixa. Uma ditadura se mede pelo quanto ela consegue afetar o tecido social e a própria estrutura da sociedade. E nesse quesito, senhoras e senhores, a ditadura brasileira foi, de longe, a mais efetiva. Nós torturamos muito mais do que qualquer um dos nossos vizinhos. O Estado brasileiro, nesse período, conseguiu criar um simulacro de legalidade tão eficiente que até hoje nós estudamos para qualquer coisa e mantemos, inclusive, ativa boa parte da legislação criada por eles. Ao aprovar e sancionar juntamente a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação, a presidenta mostra que as duas coisas estão intrinsecamente ligadas e que uma não seria possível sem a outra.
Uma das críticas que se dirigiu à Comissão da Verdade era a questão de que ela teria acesso a documentos sigilosos, mas não poderia desclassificá-los. Pois bem, a Lei de Acesso à Informação prevê que absolutamente nenhum documento que verse sobre violações de direitos humanos possa estar submetido a qualquer grau de sigilo, devendo ser imediatamente desclassificado. A ideia aqui da audiência, na verdade, é trazer que a sociedade pelotense pudesse estar reconhecendo que a Comissão da Verdade faz parte desse projeto político, desse compromisso político de um governo que se traduz em ações para uma grande minoria. A equipe do Nossa Luta esteve na ONG Gesto e conversamos com o coordenador da ONG, o Michael Fushi, que nos falou sobre o trabalho realizado por eles junto às comunidades em relação ao HIV. Vamos acompanhar a matéria. Boa noite a todos e todas que assistem o programa Nossa Luta. Boa noite, Lair. Inicialmente queria te parabenizar e agradecer por estar abrindo esse espaço, não é para divulgar o trabalho da instituição, o qual acreditamos ser de extrema importância, considerando a realidade dos dias em que se vive. A Gesto, a instituição a qual eu estou como coordenador atualmente, foi fundada em 2003, com a proposta de diminuir, contribuir para a diminuição da infecção pelo HIV, pelas hepatites virais e por outras doenças sexualmente transmissíveis. Inicialmente junto àquela população em maior situação de vulnerabilidade e posteriormente, a partir da formação de um time, de uma equipe técnica, começamos a atender também outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Inicialmente trabalhávamos com pessoas que usam drogas, com pessoas que se prostituem, com a população carcerária, com caminhoneiros, com adolescentes, com o público homossexual. E posteriormente se entendeu a importância de trabalhar com outros segmentos, como mulheres, como idosos, de famílias em situação de vulnerabilidade social. Em outras palavras, famílias de baixa renda. A epidemia do HIV ela vem crescendo constantemente entre diversas populações. Atualmente, as campanhas do governo são mais direcionadas junto à população LGBT, como, por exemplo, as campanhas do Fique Sabendo com os testes rápidos. Por isso se tem a incidência maior, aparentemente, entre a população homossexual, segundo o que se acompanha na mídia. Mas, na verdade, os testes rápidos, que fazem parte da campanha Fique Sabendo, que é uma campanha do governo federal, eles estão se dando principalmente em espaços onde há maior concentração de homossexuais, como paradas gays, como o período de carnaval. Então, daí também entende-se, nós do movimento social, que o índice vem crescendo entre a população homossexual, justamente porque as campanhas em massas estão onde esta população está. Mas entende-se que o índice de HIV também está crescido e vem crescendo continuamente entre as mulheres casadas. Vem se mantendo o índice de infecção na população idosa, porque as campanhas de prevenção ainda não atendem a comunidade como um todo. E muitas pessoas não se enxergam como vulneráveis a contrair o vírus HIV e até mesmo outras doenças sexualmente transmissíveis por não se enxergarem dentro dessas campanhas lançadas pelo governo. A nível de Porto Alegre, nós temos uma média de 40 óbitos por mês em função das doenças oportunistas que se instalam no organismo que tem a doença AIDS. Em Pelotas, o índice de óbito é aproximado a 6 pessoas por mês. Considerando que o Brasil é o país que oferece o melhor tratamento, está em primeiro lugar no tratamento e atenção às pessoas que têm AIDS, esses índices ainda são considerados bastante significativos. O que acontece é que nós temos, às vezes, o profissional e não se consegue ter acesso aos profissionais. Como atualmente em Pelotas, as pessoas que tinham direito ao passe livre por terem a doença AIDS, que necessitam de tratamento a todo momento, perderam este passe. Então nós temos os profissionais, mas muitas vezes as pessoas vivendo com HIV/AIDS, doentes de AIDS, com uma doença oportunista que lhes leva a necessitar do atendimento médico, não conseguem acessar. E uma outra realidade, que não é só da patologia da AIDS, mas de muitas doenças, não é um problema da nossa saúde pública, é a questão de falta de profissionais na quantidade e muitas vezes até mesmo na qualidade nos serviços de referência. Como, por exemplo, aqui em Pelotas, o nosso pronto-socorro municipal.
O que acontece é que as doenças sexualmente transmissíveis nos países subdesenvolvidos estão entre as 5 principais causas que levam as pessoas às unidades básicas de saúde. E termos uma doença sexualmente transmissível facilita, principalmente aquelas que desenvolvem ferida, a infecção pelo vírus HIV. O vírus HIV é o vírus que causa a doença AIDS. Só para lembrar, é importante que todas as pessoas que já tiveram uma relação sexual sem camisinha, que usaram em excesso algum tipo de droga, perdendo os limites do seu comportamento após esse consumo, pessoas que receberam transfusão de sangue há mais de 10, 15 anos, pessoas que têm tatuagem, piercing, devem fazer os exames para hepatites, o exame do HIV, e todas as gestantes devem fazer o acompanhamento do pré-natal. Isso é bastante importante para identificar o vírus HIV, a pessoa que já possivelmente esteja infectada, para que entre no tratamento e possa, no caso das gestantes, ter uma boa saúde gestacional e garantir a saúde do bebê. Hoje, as mulheres HIV positivo que estão grávidas, se fizerem o tratamento corretamente, elas podem ter uma boa gestação e garantirem que o seu bebê nasça sem a doença AIDS, sem o vírus do HIV, ou, caso nasça com o vírus HIV, tenha grande potencial de chance, não é, de negativar a infecção do bebê, tendo uma vida saudável e tranquila. As pessoas que têm AIDS, elas também podem ter uma vida tranquila e saudável. Basta que façam o tratamento corretamente, de acordo com as orientações médicas. As pessoas que vivem com HIV e que são casadas com outras pessoas que vivem com HIV/AIDS, ainda assim devem fazer o uso do preservativo, justamente para prevenir o risco da reinfecção e até mesmo da infecção de outras doenças sexualmente transmissíveis. A qualidade de vida, ela é muito importante para garantir a saúde, não é? Principalmente das pessoas que têm AIDS e que se tornam muitas vezes pessoas vulneráveis a contrair outras doenças. Então, procurar ter bons hábitos de higiene, bons hábitos de alimentação, praticar esportes, ler bons livros, evitar o estresse, a depressão, tudo isso que propicia uma boa qualidade de vida pode contribuir significativamente na vida das pessoas que também vivem com HIV/AIDS. Praticar esportes é fundamental para prevenir problemas como o da lipodistrofia, por exemplo, que é o deslocamento de músculos e de gorduras do nosso organismo. Por isso, sexo positivo, sexo preventivo é com preservativo, vivendo ou não com HIV, sexo seguro, sexo com camisinha colocado de maneira correta para toda e qualquer relação sexual. As formas de transmissão do vírus HIV são de 3 maneiras: através do sexo sem preservativo, seja sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, através da mãe para o filho durante a gestação, na hora do parto ou na amamentação, ou através do compartilhamento de agulhas, seringas ou outros equipamentos que possam estar infectados. O abraço, o aperto de mão, a masturbação, o carinho, o respeito, talheres, vaso sanitário, piscinas, banheiros públicos, o abraço, o beijo, picada de insetos, bomba de chimarrão, copo. Dessas maneiras não se contamina, não se infecta com o vírus HIV. Como eu disse anteriormente, são apenas 3 formas, a princípio: através do compartilhamento de agulhas e seringas e outros equipamentos contaminados, infectados, da mãe para o bebê, que é a transmissão vertical, e também através da relação sexual. O amor, o carinho, o respeito, o afeto não transmitem HIV, mas sim a nossa solidariedade. A Gesto é uma organização da sociedade civil, uma ONG, como comumente é conhecido, que trabalha no horário das 8 às 12, em trabalho interno, e das 13h30 às 18 horas trabalha com atendimento ao público. A Gesto tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e profissionais da enfermagem, além de estagiários e educadores populares, sociais, que estão aqui na instituição à disposição para acolher toda a população e disponibilizar as informações necessárias. A ONG Gesto está localizada na Rua Voluntários da Pátria, número 1515. O atendimento ao público de segunda a sexta-feira é das 13h30 às 18 horas. Nesse período do ano, mais de 1.000 trabalhadoras são contratadas como safristas nas indústrias de conservas de Pelotas, Capão do Leão e Morro Redondo. Para falar sobre os direitos dos safristas, entrevistamos o Dr. Luiz Osório Galho, advogado trabalhista do nosso sindicato.
Boa noite aos telespectadores do programa Nossa Luta. Hoje nós vamos conversar a respeito do contrato de safra. O contrato de safra ele tem origem na legislação que regulamenta o trabalho rural. E ele tem previsão na Lei 5889 de 73, que define o contrato como um contrato por prazo determinado que depende da variação da atividade agrária. O contrato, o decreto que regulamenta essa lei, ele é mais restritivo ainda, na medida em que ele define como o período destinado ao preparo, cultivo e colheita. Portanto, ele não é um contrato apropriado para atividade industrial, principalmente para as empresas que industrializam, embora industrializem o produto agrícola, industrializam diversos produtos e têm atividade perene durante todo o ano. Portanto, ele tem que ter uma interpretação restritiva, né, por ser um contrato por prazo determinado, já que a regra é o contrato por prazo indeterminado, com base no princípio da continuidade do vínculo do emprego e do fim social do contrato de trabalho. Em face dessa restrição à aplicação do contrato de safra na indústria que tem atividade perene, o judiciário tem entendido como ilegal a contratação por safra. E a consequência disso, né, é que gera direito ao trabalhador, né, a uma rescisão como se fosse de uma demissão por iniciativa do empregador, né, e sem justa causa. Portanto, gera direito ao aviso prévio, ao 1/12 de férias proporcionais e o 13º proporcional, além da multa de 40% sobre o fundo de garantia. Tem se admitido o contrato de safra nas indústrias que dependem da industrialização de um produto agrário, né, com restrições. Né. Neste caso, né, o trabalhador tem direito a todos os direitos como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Direito à carteira de trabalho assinada, né. Isso um detalhe interessante. A carteira deve ser entregue na empresa quando da contratação, mediante recibo, né, e devolvida num prazo de 48 horas. Nós temos sabido que algumas empresas ficam retendo a carteira de trabalho do trabalhador. Isso é ilegal. Caso aconteça, o trabalhador deve procurar ou o Ministério do Trabalho ou o sindicato para formular a denúncia. E os direitos decorrentes do contrato de trabalho, além da carteira assinada, uma jornada de 8 horas, diária, 44 semanal, né? E se houver atividade além do horário legal, da jornada legal, um intervalo de 15 minutos entre a jornada legal e a extraordinária, para recomposição da força e contenção da fadiga. O trabalho aos domingos ele não é permitido. Se houver o trabalho ao domingo, o trabalhador tem direito à remuneração de 100% sobre a hora normal. Ao término do contrato, que ele não tem uma previsão já pré-estabelecida, ele vai depender da variação da quantidade de produto a ser industrializado, ele tem direito ao 13º proporcional, considerando um mês ou 15 dias da duração do contrato de trabalho, e as férias proporcionais, com adicional de 1/3, também proporcional à duração do contrato de trabalho, né, considerando também 15 dias como um mês integral. Outra situação que é interessante ressaltar é o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Em face de uma convenção coletiva, formada pelos sindicatos representantes da categoria econômica e dos trabalhadores, a empresa tem um prazo de 5 dias úteis para o pagamento das parcelas rescisórias, antes referida, quer seja o 13º e as férias proporcionais, e o saldo de salário quando não concluído. O atendimento jurídico no nosso sindicato é de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, na sede, lá na Rua Almirante Barroso, número 3124. E na subsede, no Jardim América, na Rua 1º de Maio, 497, o atendimento jurídico é sempre nas quartas-feiras, às 18 horas. No quadro cultural desta semana, vamos acompanhar como foi a terceira edição do Soul Vinil, um projeto lançado pela DJ Elo, que tem como objetivo reunir, sempre um domingo por mês, pessoas que gostam de vinil, podendo trocar, vender, comprar e ouvir boa música. Essa edição aconteceu nesse domingo no Café Monjolo,
na Rua Conde de Porto Alegre, próximo ao Porto de Pelotas. Terceira edição, aqui no bar Monjolo, com a participação das meninas do projeto Revelando, que também está sendo hoje é uma estreia do projeto, né? Convidado Gil Fernandes e Marquito da Woodstock. Mês que vem não sei ainda onde vou fazer, mas certamente vou fazer. Uma coisa só o vinil vai ter, né? Ele vai ter, todos os meses vai ter. Não sei aonde, não sei como, não sei se eu vou voltar a bares que eu já fui, mas é um projeto para ir, assim, eu quero que ele só cresça. O vinil, ele faz essa coisa. Teve uma história agora quando eu cheguei aqui, de um casal que está aqui, e a menina me disse que essa semana ela conheceu o vinil. E que está apaixonada. Imagina, eu fiquei olhando para ela assim, não perguntei a idade dela, né, mas fiquei pensando como é que é uma pessoa... Mas tá certo, né, porque eu que tenho 50 anos, obviamente me criei com vinil. O novo para mim, na verdade, é o CD, essas tecnologias todas, mas o vinil não. Mas para essa gurizada de hoje, essa geração de hoje, e muito bom, e ela me disse que agora todos os dias ela tem que ouvir um vinil e tal. Faz uma semana que conhece o vinil. Eu acho que todas as formas de mídia são importantes, pois que traz a música e o objetivo pelo qual é a música. Mas o vinil tem uma transa psicológica do tempo. São 40 minutos, 20 de cada lado. Tu ouve aqueles 20 minutos e tu é obrigado a te relacionar com a gravação. E aí tu aprofunda a tua audição, quando tu vira o disco. Eu acho que essa relação é impagável. Porque não adianta tu ter um MP3 com uma discoteca inteira dentro do MP3 e não saber falar sobre nenhum álbum que tem ali. Como o cara me diz, eu tenho a coleção toda dos Beatles. Aí eu falo pra ele em Sgt. Pepper's, ele não conhece, nunca ouviu falar. Então não tem nada. Eu acho que cultura acumulativa é analfabetismo. Cultura é sentida, e para sentir o vinil é muito mais. Vinilado, tu sente, tu te relaciona com a música. Isso é impagável. Pô, é a primeira vez que eu venho, claro, é a primeira vez que eu venho. E eu estou muito contente por ver que tem alguém que fica atento para essas questões mais psíquicas de ouvir música. Ouvir música não é uma questão de acumular, é uma questão de sentir. Tu tem que sentir. Se não estiver sentindo, só te resta uma coisa, dizer, eu não estou sentindo. Daqui a pouco tu sente. Então a grande magia de ouvir música é sentir, não acumular. Eu comecei a comprar vinil, era 1972, quer dizer, já são mais de 40 anos. 39 anos, para ser mais exato. Mas eu ouvia antes rádio, claro, e vinil. Só havia vinil na época, né? Eu acho que a relação com o vinil não pode acabar, é maravilhosa. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse o YouTube. Coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos semana que vem, na terça-feira, das 7h30 às 8 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.